De volta com o Rondônia Urgente e aqui em nossos estúdios recebendo o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Sandro Rocha, que vai falar daqui a pouco sobre a campanha educativa desenvolvida pelo Detran, a conscientização dos motoristas e principalmente pilotos. Nós temos um dado estarrecedor que o número de abordagens feitas pelo Departamento de Trânsito recentemente, só na capital de Rondônia, um percentual de quase 50% eram pilotos inabilitados. Por conta disso tudo, o Detran, Sandro, permite chamá-lo assim, adotou uma medida que não é repreensiva, é uma forma de tentar educar o motorista e principalmente o piloto. Levando em consideração hoje que nós temos quase 500 mil de motos circulando só na cidade de Porto Velho, como é que o Detran consegue fazer esse trabalho de educação e trazer resultado eficaz? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, nós temos trabalhado com ações educativas, ações educativas em todo o estado de Rondônia. A gente vem incentivando por essa prática de educação para tentar sensibilizar a nossa população. A gente percebe um número significativo de aumento de sinistros. No ano passado, foram 18 mil sinistros no total. Esse ano, até agora, até setembro, 12 mil sinistros. Então, a gente teve uma pequena queda, comparando o mesmo período, setembro desse ano, com o ano passado, uma pequena queda de 7%. Mas é um número ainda muito alto, considerando a nossa frota total, que é de 1,2 milhão, mais ou menos, veículos aqui, e um estado pequeno, como é Rondônia, com uma frota com um número significativo de sinistros e mortes no trânsito. Nós percebemos e divulgamos aqui no Rondônia Urgente, diretor, campanhas educativas, entre elas, álcool em direção, sua vida vale mais, calma, vai de boa, respeite meu espaço. E essa que foi, eu acho que é um marco para o Estado, da troca de capacete. Aqui no RU a gente mostra todos os dias uma média de 5, 6 acidentes de trânsito que a gente acompanha. E a estatística de número de acidentes diário, semanal, mensal, o Detran é estarrecedor e o percentual envolvendo veículos de 2 rodas. Com essa troca de capacetes, essas campanhas de educação já surtiram efeito? A gente tem, na verdade, a gente não consegue medir ainda, Foi a primeira ação que nós fizemos da Sua Vida Vale Mais com a troca de capacete. Foi uma ação inédita do Detran, é importante a gente lembrar disso, que a proposta dessa campanha é que a gente consiga conscientizar, sensibilizar melhor os nossos motociclistas para que eles tenham, na verdade, trafeguem de forma mais segura. Então, naquele dia, aquele motociclista que estava com a habilitação em dia, ele viu um vídeo, estava com a habilitação em dia, ele receberia um capacete se o capacete dele estivesse em mau uso. E, pasmem, nós pegamos uma quantidade significativa de motociclistas com capacetes extremamente em mau uso, com viseiras quebradas, rachados. Qualquer queda que ele tivesse ali poderia provocar um acidente fatal. Nas imagens que a gente mostra por câmeras de monitoramento, em alguns casos, a maioria dos casos, pode-se dizer assim, quando o motoqueiro se envolve no acidente, a primeira coisa que sai é o capacete. Exato. E o primeiro que vai ao solo é a cabeça. Exatamente, porque eles não colocam a proteção. Não coloca capacete de forma adequada. Uns colocam capacete, às vezes, muito largo, tamanho maior. Tudo tem uma forma, O capacete não é qualquer acessório que você compra ali na esquina e coloca de qualquer jeito. Você tem que ver o que cabe corretamente na sua cabeça, prender normalmente o capacete, andar com a viseira. Então, são todos os cuidados que nós orientamos os nossos motociclistas nas ações educativas para que eles não venham se envolver lá na frente com sinistros, enfim, que pode levá-los até a morte. Isso não quer dizer que a gente está fazendo um parâmetro apenas com relação aos motoqueiros envolvidos em acidentes, e a gente sabe que tem muito caso de imprudência do condutor de veículo de 4 rodas, que é o motorista do carro. Mas o Detran tem um levantamento do número de acidentes de trânsito que representa a sua totalidade, a maioria deles envolvendo veículos de 2 rodas? 57% dos nossos sinistros, motociclistas que se envolvem com sinistros, com esses acidentes, e que no ano passado foram 258 mortes só de motociclistas. Então, assim, é um dado realmente alto. Nós percebemos hoje nesses cruzamentos que nós temos aqui em Porto Velho, no estado como um todo, vamos falar assim, no estado como um todo, do problema desses cruzamentos, eles passarem cruzamentos sem nenhum respeito à sinalização do trânsito. Então, é algo realmente preocupante e que o Detran ele tem feito um trabalho muito intensivo com as ações de fiscalização e com as ações educativas. Os dois têm que caminhar juntos. E nós também, Marcelo, nós estamos investindo também na engenharia de tráfego com os municípios. Foram 6 milhões investidos nesse ano, investidos nos municípios para melhorar a nossa segurança viária. A forma de educação adotada pelo Detran Capital Interior, a gente também mostrou atividades em Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes e todo o estado de Rondônia, através dessas campanhas. Faz com que hoje a gente tenha o motorista como um todo, o motorista do carro que às vezes também cede na velocidade, é imprudente,
e se envolve no acidente envolvendo veículo de duas rodas, bicicleta ou carro, ele também tem essa conscientização? Dentro dessa medida educativa, há também um pouco de cunho repreensivo, diretor? Tem. Na verdade, a ação educativa, ela não tem a proposta de aprender veículo, não é isso. Muita gente confunde, né? Eu até brinco, quando vem nas ruas os amarelinhos, né, com uniforme amarelo, é uma ação educativa. Então, é lógico, se ele é abordado numa ação educativa e estiver alcoolizado, enfim, a gente não pode prevaricar, né? Tem que fazer a ação, né, a ação que cabe ao Detran. Mas a maioria das vezes é para a gente conseguir educar, né, aquele condutor, falar das regras de trânsito, dos riscos que eles podem se envolver caso não respeitem essa regra. No caso da Sua Vida Vale Mais, foi o capacete. A gente está sempre fazendo ações que incentive, né, cada vez mais, quer dizer, que aproxime o Detran da nossa população. Entrega de bicicletas, a gente tem um trabalho também com Respeite Meu Espaço, que é uma ação de educação que é voltada para o pedestre e para os ciclistas. Então, a gente está sempre com esse trabalho de educação. Agora, a ação de fiscalização é uma ação realmente repreensiva para que a gente possa colocar ordem. Quando a educação não funciona, tem que entrar a fiscalização. Não pode prevaricar, né? Não pode prevaricar. Educação em sala de aula, educação dentro do seio familiar. Tem algumas medidas adotadas pelo Detran já em iniciativa ou pode ser aplicada para que haja conscientização no lar e também dentro da escola? Tem. Nós fizemos a primeira turma de Agente Mirim. A gente entende também que as crianças, elas são os principais incentivadores dos pais, né? Pai, não estacione no local errado, pai, não ultrapassa o sinal vermelho. Então, assim, a gente criou essa turma, na verdade, formamos o Agente Mirim. A gente está com uma política agora, com uma ação, na verdade, que vai acontecer no próximo ano, que é a educação dentro das escolas, com políticas transversais, né? Onde a gente vai colocar em cada matéria, português, matemática, enfim, falando um pouquinho sobre o trânsito. A proposta é trabalhar a educação das crianças, né? Desde lá da base, para que a gente tenha condutores melhores. Tem o Detranzinho, que vai entrar no próximo ano também, com essa proposta também de educação. Enfim, o Detran está preocupado, né, em todas as frentes aí, para que a gente possa realmente ter um trânsito mais seguro. Final de ano a gente sabe que aumenta a incidência de acidentes. Vamos colocar aí que parece que foi algo orquestrado e simultâneo, foi no sincronismo, os rolezinhos que aconteceram aqui em Porto Velho e em várias capitais de Rondônia. A gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Essa questão de educação no trânsito também prevê as blitz educativas e repressivas à noite. É comum encontrar motorista alcoolizado e pessoas mesmo dentro do veículo com o consumo e manutenção de bebida no carro? Muito. A gente encontra o tempo inteiro. E aí? A maioria, na verdade, essas pessoas são conduzidas muitas vezes à delegacia e muitas pessoas com grau de alcoolemia muito alto, né, que já caracteriza crime, né, porque você vai até 0,33, passou disso, né, já é crime. Então, muita gente, porque até 0,33 é infração administrativa. A partir disso, né, já entra como crime e a gente pega muita gente nessa situação. Mesmo com a infração severa, alguns condutores são reincidentes? São reincidentes. Infelizmente, é importante deixar claro isso, infelizmente, no Brasil, né, as pessoas que são pegas numa ação de fiscalização, muitas não têm a CNH cassada. É impressionante isso. A quantidade de recursos que advogados entram, existe um grupo grande de pessoas que se mobilizam, um comércio, para que não cassem a CNH de pessoas que conduziram crimes no trânsito. Mesmo alcançando a pontuação? É um absurdo isso. Na verdade, você pega no Brasil como um todo essa questão, né, de que não consegue fazer a cassação da CNH. Brecha jurídica. Exatamente, brecha jurídica. Tem um monte. Então acaba criando, e aí a pessoa tem a sensação de impunidade. Não, eu posso fazer, né, qualquer coisa no trânsito que não vai acontecer nada comigo. E é esse que pode tirar a vida de alguém. E esse que tira a vida. Na verdade, pode não, muitas vezes tira a vida das pessoas. Porque é reincidente, a pessoa caiu, foi conduzida à delegacia, muitas vezes, atrás ali naquele espaço reservado para a pessoa que é conduzida dentro dos camburões, vamos falar, são antigos camburões, que se falava no Rio de Janeiro, é conduzida, a pessoa não tem vergonha, né, e acaba de novo cometendo essa infração, depois é pega novamente. É um absurdo isso, é um desrespeito total, né? Como é que diz o direito, dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei tem sua flexibilidade também. Nós estamos conversando com o diretor-geral do Detran, do Departamento Estadual de Rondônia, falando sobre acidente de trânsito, campanha educativa e de que forma você também pode ser um educador e se educar no trânsito. E a gente também acompanha essa questão da aquisição dos veículos de duas rodas, motos, por exemplo. É um produto fácil de aquisição, parcelamentos que facilitam a condição do trabalhador. Desses que adquirem a moto
O Detran tem uma informação de que ele consegue, simultaneamente, também adquirir a Carteira Nacional de Habilitação? Na verdade, a gente tem uma quantidade significativa também de pessoas que pegam a moto por questão de mobilidade, que não conseguem se locomover dentro das cidades, enfim, e acabam optando em adquirir um veículo de 2 rodas. Quando faz isso, muitas vezes não tem condições, como você falou, parcela em diversas vezes, mas não tem condições de tirar a habilitação. E aí, ela pilota essa moto sem habilitação, ou seja, sem saber as regras de trânsito. E por isso que a gente tem um número cada vez mais crescente. Nós temos um projeto, que é do CNH Social, que é para atender pessoas de baixa renda, que está dentro do CAD único, e a ideia é que a gente consiga, na verdade, aumentar o número de condutores habilitados e assim tentar reduzir ainda mais os nossos sinistros no trânsito. Sinalização nas vias, principais vias da cidade, seja da capital ou interior. O uso de criança na moto, às vezes o condutor tem uma passageira e levar uma criança junto. A idade que é permitida no transporte na moto. Se pode ter 3 pessoas nesse veículo. A condução do motorista que passa preferencial e provoca acidentes. As condições de pessoas, inclusive médicos de traumas que atuam aqui em Porto Velho, têm reclamado sobre trauma com crianças que são envolvidas nos acidentes. Eu queria que o senhor trouxesse já, depois do intervalo, diretor, que a gente vai trazer as informações eficazes de como você também pode se educar no trânsito. Você tem um hábito de pilotar a moto transportando uma criança e muitas vezes, ou na maioria das vezes, com um capacete maior do que a cabeça do condutor? A gente conversava aqui, diretor, sobre piloto que transporta criança como se fosse um sanduíche. Ou às vezes, ali atrás, em que o condutor, o passageiro, ele está como terceiro e a pessoa é sobrepeso. Sim. É legal? Não é legal, não é legal. Na verdade, criança só pode andar nas motocicletas a partir de 10 anos de idade. E tem muita gente que na verdade, levam as crianças nas suas motocicletas, crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que não têm apoio nenhum. Quantas vezes nós já passamos pelas ruas, os senhores que estão nos assistindo passaram e viram crianças, na verdade, na garupa, tentando apoiar, sem conseguir apoiar no pai ou na mãe. Né? E geralmente o capacete que ter colocado nele é do pai ou da mãe. É do pai ou da mãe, então fica aquela coisa enorme que não protege absolutamente nada. Então a legislação ela é clara, é só a partir de 10 anos de idade. Se for pego, vai sofrer as consequências. Rigor da lei. Exatamente. No caso dos acidentes, e a gente tem muito, inclusive mandar um abraço ao doutor Emanuel Ferro, grande ortopedista, e ele tem um atendimento a essas crianças vítimas desse tipo de traumas, que lota unidades hospitalares, lota o Cosmo Damião, lota hospitais no interior de Rondônia. O pai, envolvido no acidente, transportando a criança de forma irregular, ele é responsabilizado criminalmente? É responsabilizado. Ele tem responsabilidade sobre isso. Porque ele, na verdade, ele sabe, se ele for um condutor habilitado, ele sabe as regras de trânsito. O problema é que nós temos muitos condutores que não são habilitados, que é um outro problema. Que nós falamos até aqui no intervalo sobre a CNH social, enfim, a questão de mobilidade, que muita gente não tem como se locomover e aí opta em comprar uma motocicleta, mas não consegue tirar a habilitação, enfim, tudo isso traz consequências graves para o nosso trânsito. O acesso à aquisição de uma moto, em tese, é até fácil, dependendo do poder aquisitivo, baixa ou média renda da pessoa interessada. E, às vezes, ele tem dificuldade de pagar a carteira de habilitação. Eu lembro no passado, o senhor comentou, o senhor relembrou agora, a carteira de habilitação social. De que forma funcionaria e como que o Estado pode aplicar isso aqui em Rondônia? Então, na verdade, é importante lembrar que vários estados já estão com o CNH Social, tem sido um sucesso nesses outros estados. Aqui em Rondônia, nós mandamos esse projeto, na verdade, para a Assembleia Legislativa, está em fase de aprovação, ficou esse ano em 2024, a expectativa é que em 2025 a gente já tenha essa aprovação, essa adequação orçamentária, enfim, que nós apresentamos. E o fato é que a CNH Social, ela atende pessoas que estão no CAD único, que não têm condições de tirar a habilitação. Então, o Detran, ele faz esse pagamento, ele paga todas essas taxas, enfim, para que a pessoa possa ter sua habilitação. Então, nós estamos trabalhando no quantitativo de 1.000 habilitações como piloto, em parceria com a SES, estamos trabalhando isso em parceria com a SES, e a ideia é que a gente consiga ir aumentando gradativamente, dependendo das adesões que nós tivermos nessa ação da CNH Social. Depende da aprovação e sanção do governo. Depende da aprovação e sanção. Aprovação da Assembleia e sanção do governo. Exatamente. E alguns estados já praticam isso, então é uma forma que você, que está sem condição financeira de adquirir carteira de habilitação, mas adquirir uma moto até por necessidade, andar legalizado.
Diretor, a gente falava também sobre essa questão, claro, tá? Para entender que a gente não tem só a intenção de fazer a conscientização do motoqueiro, mas de todos os condutores de veículos. Mas nós sabemos que o inchaço que temos na unidade hospitalar, em especial Porto Velho, é por conta de acidente com veículos de 2 rodas, mesmo que o percussor do acidente tenha sido o motorista de veículo de 4 rodas, do carro. Sim, Como acontece por imprudência, nós temos imagens disso. Sim, na verdade a educação do trânsito, ela passa tanto para veículos de 4 rodas quanto de 2 rodas. Então a gente tem essa preocupação com os motociclistas, com os condutores de veículos, com os pedestres. É importante lembrar que dentro do CTB, do Código de Trânsito, o pedestre ele tem prioridade. Então ele vai do mais vulnerável, né, do menor, para o maior. Então, na ordem, você tem o pedestre, você tem a motocicleta, o veículo de passeio, aí depois você vai aumentando. Ou seja, a gente trabalha com todas as nossas ações educativas para cada público específico. Então, é importante deixar claro que a gente não está aqui só falando das motocicletas, né, enfim, mas é que a motocicleta representa, infelizmente, um número significativo de sinistros. A maior parte vem das motocicletas. E muitas vezes, como você disse, provocada por veículos de 4 rodas. Né? Muitas vezes, cruzamentos, enfim. A gente acompanha isso e faz um alerta sempre, todos os dias aqui, diretor, até por conta da conscientização de cada um. Nós sabemos que o Detran tem feito parceria com as prefeituras para melhorar e fluir melhor o trânsito. Esses investimentos que foram aplicados agora em 2024, tem perspectiva de manter, aumentar a partir de 2025 também? Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque o Detran, na verdade, tem um tripé, que é a educação, a fiscalização e a engenharia. Não adianta a gente trabalhar só com a educação e deixar os outros dois de lado. Ou só com a fiscalização ou deixar a engenharia e a educação. Tem que trabalhar os 3 casados. Nós temos exemplos de sucesso, como o Japão, por exemplo. O Japão ele tem um índice muito baixo de sinistro porque vem investindo nesse tripé. E nós aqui em Rondônia estamos trabalhando também nesse mesmo, a pedido do nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, nessa mesma linha. Então nós já investimos neste ano 6 milhões de reais para 7 prefeituras. Então, 6 milhões de reais investidos para 7 prefeituras. E vamos investir ainda mais no próximo ano. Vamos atender, a ideia é que a gente consiga atender várias prefeituras com convênios, para que a gente possa melhorar a sinalização nesses municípios, para dar mais segurança para a nossa população. Enfim, os investimentos eles não param. Ao pedido do nosso governador, nós estamos, na verdade, investindo porque a população precisa de segurança no trânsito. Então, vai depender muito dos prefeitos eleitos, dos prefeitos que continuam com os seus mandatos, procurar o Detran, porque o Detran tem os dados específicos e vai ajudar a construir esse projeto para que dê segurança em cada uma das cidades do nosso estado. E uma responsabilidade de cada um de nós, somos condutores de veículos, seja veículo de 2 rodas como a bicicleta, a moto ou carro, de qualquer circunstância. Conversamos com o diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, falando das ações repreensivas e principalmente educativa, os investimentos que o Detran tem feito aos condutores de veículos, em especial motoqueiros aqui na nossa cidade do interior de Rondônia, os investimentos para 2025 e as parcerias com as prefeituras, que é uma necessidade para que a gente tenha fluidez e mais segurança no trânsito. Diretor, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Conte sempre conosco. Obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês. Falar um pouquinho das ações do Detran, que o Detran vem fazendo, poder compartilhar algumas formas de como melhorar o nosso trânsito, deixar o nosso trânsito mais seguro. E desejo a você, Marcelo, a todos os telespectadores, um ano de 2025 abençoado, de muitas vitórias e muitas conquistas para todos nós. Um ano de paz. E respeitem o trânsito, né? Nosso maior patrimônio, eu digo todos os dias aqui, diretor, é a nossa vida, a nossa integridade física e não o veículo. Preserve-o. Quando você preserva, você tem por muito tempo. Obrigado, diretor.